Perfuração de petróleo desperta uma criatura de 300 milhões de anos que destruirá a humanidade. No Mar do Norte, a tripulação da plataforma de petróleo Kinloch Bravo se prepara para finalmente voltar para casa após meses de trabalho duro. Infelizmente, Magnus, o gerente da plataforma, está recebendo uma ligação da empresa com mais notícias. Os helicópteros estão desviando para ajudar a outra plataforma, North Kill Score, com sua falha de energia. Então eles não sabem quando poderão pegar a tripulação de Magnus. Magnus quer pedir mais detalhes, mas o telefone para de funcionar de repente. As comunicações começam a cair por todo o prédio. A ligação de Cat para sua esposa congela e Fulmer também não consegue fazer o rádio principal funcionar. Magnus convoca uma reunião e avisa que terão que esperar um pouco para ir para casa. Isso não é bem recebido por ninguém, especialmente por Lars, que continua pedindo explicações adequadas. De repente, a energia cai em todo o prédio e Fulmer descobre que todos os geradores estão desligados. A bateria de backup está segurando as coisas por enquanto e o módulo de produção está segurando sua pressão, mas se aumentar, pode matar todos eles. Fulmer tenta entrar em contato com o navio de prontidão, mas o rádio ainda não está funcionando e a outra plataforma de petróleo perto deles parece estar tendo o mesmo problema. Toda a plataforma começa a tremer e o módulo de produção começa a pegar fogo, ficando fora de controle. Rose, a representante da empresa, não quer desligá-lo ainda porque eles estão muito fora da costa, mas Magnus ordena que seus homens desliguem o módulo de qualquer maneira pelo bem de suas vidas. Nesse momento, tudo começa a tremer novamente. Todos ficam chocados quando percebem uma névoa muito espessa e rápida envolvendo todo o edifício. Momentos depois, Fulmer consegue trazer a energia de volta, mas as comunicações ainda estão desligadas e não há como os helicópteros virem com esse tempo. Alwyn se pergunta se eles não perfuraram demais e causaram um evento sísmico, mas Rose é uma cientista e garante a ele que não é assim que funciona. Magnus acha que consertar as comunicações é sua prioridade, então ele envia Fulmer e Bass para verificar a torre de rádio. Ao chegarem ao topo, Fulmer começa a checar a máquina, mas perde a paciência quando Bass o acusa de trair a equipe por se relacionar com Rose, que está do lado da empresa e não deles. Bass rapidamente se desculpa e quando Fulmer o solta, ele se move para pegar algo e encontra uma gaivota morta no chão. Magnus e Lars estão esperando na base da torre, quando de repente eles veem Bass cair lá de cima. Cat e Rose correm para o local com um kit médico, enquanto Fulmer também desce, explicando que não sabe o que aconteceu porque Bass estava logo atrás dele. Lars não confia em sua história porque percebe que o cabo de proteção de Bass não havia quebrado. Então parece que ele foi solto de propósito. Cat leva Bass para a enfermaria e o estabiliza, mas não há nada mais que ela possa fazer sem uma sala de cirurgia. Lars teme perdê-lo porque não há como os helicópteros chegarem a tempo. Rose traz Magnus ao computador para mostrar a ele que os oleodutos não têm pressão, o que significa que todas as plataformas da área estão tendo o mesmo problema que eles. Momentos depois, Bass acorda e começa a ter visões de coisas se desfazendo no fundo do mar. Lars vai ao escritório de Magnus para culpá-lo por tudo, mas Magnus ignora as reclamações e vai embora. Isso permite que Lars olhe em sua mesa e encontre um memorando particular da empresa que o deixa furioso. Ele reúne todos no deck para informá-los que a administração mentiu para eles desde o início. Magnus vem também e vê que Lars tem o memorando, então ele tem que confessar que a empresa está destruindo todo o campo e todos perderão seus empregos em breve. A conversa é subitamente interrompida por algo caindo sobre eles. São cinzas vulcânicas, embora não estejam nem perto de um vulcão. Bass também aparece no deck e fala coisas como "é tarde demais, já começou", antes de desmaiar. Mais tarde, Bass acorda na enfermaria e explica que não se lembra do acidente nem do heliponto. Ele falou que na torre ele viu algo na névoa e ouviu um barulho em sua cabeça, somente isso. Bass reage violentamente quando Cat tenta tirar seu sangue e grita com eles por não terem ouvido seus avisos porque uma onda está chegando. Depois que Cat consegue colocá-lo para dormir, ela explica a Rose que as feridas de Bass estão se curando rapidamente por conta própria. Assim que as mulheres vão embora, Bass revela que ainda está acordado e quando verifica seus ferimentos, vê alguns esporos brilhantes curando seu corpo. Na sala de recreação, a tripulação percebe algumas luzes na janela. E a embarcação de prontidão que está tentando se comunicar, mas também está indo na direção errada. Alwyn envia Lek para fora para receber a mensagem por código Morse, e eles descobrem que o navio está pedindo ajuda. Magnus ordena que Fulmer se comunique de volta para eles usando as luzes do convés para descobrir o que eles sabem. Então ele vai ver o cozinheiro Murk para pedir-lhe que comece a racionar sua comida. Lars está começando a enlouquecer porque estava trancado em seu quarto com Esther guardando a porta. Na enfermaria, Bass acorda novamente para perceber que a maioria de seus ferimentos está curada e ao verificar seu reflexo começa a ter uma visão da plataforma sendo destruída. Então ele foge para o seu quarto e enquanto se veste começa a se contorcer de dor enquanto sua boca mostra seu dente de ouro caindo no chão de repente. Rose junta algumas cinzas para analisá-las e ordena que todos fiquem longe delas. Fulmer informa a ela e a Magnus que outro navio não tem mais informações do que eles,
Eles também não têm suas comunicações funcionando, então se esperarem pela manhã não poderão usar as luzes para guiá-los e o barco poderá bater. Se eles evacuarem, deve ser agora. Mas Rose não concorda porque isso pode colocá-los em problemas legais por quebrar o contrato. Mas a prioridade de Magnus é a segurança de todos e ele pede a Fulmer para manter as luzes acesas para guiar a embarcação lentamente. Alwyn sai para assumir o turno de Lek e encontra Baz desenhando círculos estranhos em uma janela. Quando ele o verifica, Baz explica que sua cabeça está cheia de barulho e que ele não deveria ter sobrevivido ao acidente. Algo definitivamente não está normal nessa situação. As luzes da sala começam a piscar e Baz tem outra visão estranha antes de fugir. Lars começa a trabalhar na janela e consegue escapar. Lek foge para a enfermaria para roubar o álcool para ficar bêbado, então tenta tomar banho. Nesse momento, seu corpo começa a doer todo e, conforme Lek vomita sangue, a tinta de suas tatuagens começam a sair de sua pele. Quando Heather o encontra, ele já está morto. Quando Cat vem ver como ele está, ela não consegue dizer o que o matou, mas quando Dunlin aparece com o dente de Bess, ela tem certeza de que há algo empurrando o material inorgânico para fora de seus corpos. Na sala de controle, Fulmer percebe uma luz na ponte que não vem da embarcação. Ele e Alwyn saem para dar uma olhada, mas Lars os vê e desliga a lanterna antes que eles possam pegá-lo. Ele foge de volta para dentro do prédio pela porta que eles usaram e a tranca, esbarrando em Heather no caminho. Fulmer e Alwyn verificam os barcos a remo para o caso de alguém estar tentando escapar, e Fulmer acidentalmente fere sua mão. Nesse momento, as cinzas misteriosamente param de cair. Lars vai até a sala de controle e começa a sinalizar SOS com as luzes, fazendo com que a outra embarcação venha a toda velocidade. Alwyn e Fulmer veem a mensagem e tentam voltar para dentro, mas a porta está trancada. Então Alwyn procura outra entrada enquanto Fulmer continua gritando. Heather o ouve e traz Magnus para ajudá-la a abrir a porta. Fulmer conta a eles sobre Lars e eles correm para detê-lo, quase iniciando uma briga antes de Magnus pedir que eles se concentrem em evitar uma mensagem ao navio para corrigir seu curso. Alwyn está atualmente seguindo algumas luzes piscando que o levam à base, que se recusa a voltar porque precisa ver a vida na água que começou tudo. Alwyn insiste e faz Baz lutar, agarrando Alwyn e fazendo-o jorrar água pela boca. Dunlin chega para avisá-los sobre uma onda causada pela mudança de rumo do barco. Então Baz larga Alwyn e foge. Dunlin arrasta o corpo de Alwyn para longe da água e Magnus vem para ajudar com massagem cardíaca de ressuscitação, mas é tarde demais. Quando Cat chega, ela confirma que Alwyn de alguma forma se afogou. Rose continua a estudar as cinzas e quando joga um pouco de sangue nela, ela confirma que existem organismos vivos nela. Ela vai ver Magnus, que informa que a embarcação partiu para ajudar outra plataforma primeiro. Rose traz ele e Cat ao escritório dela para explicar que as cinzas têm algum tipo de esporo parasita que está procurando por hospedeiros, e repara suas feridas rapidamente porque quer um corpo saudável. Eles devem evitar uma longa exposição às cinzas e ficar de olho nas pessoas com feridas abertas. Magnus autoriza Rose a colher amostras de sangue de toda a tripulação para compará-los com o que eles têm de Bess. No refeitório, Heather percebe que a névoa está finalmente indo embora e vê que a plataforma vizinha foi completamente destruída. Fulmer encontra Baz olhando a pesquisa de Rose e tenta oferecer ajuda, mas Baz se recusa porque a luz precisa dele. Rose chega também e vê que Baz tirou sua própria amostra de sangue, então quando ela pede sua cooperação, ele foge. Quando Magnus fica sabendo do que aconteceu, ele manda a Cat verificar todos os feridos, já que não podem mais fazer o teste. Depois de isolar Fulmer, Magnus convoca outra reunião. Agora que a névoa e as cinzas se foram, ele quer que a metade da equipe desinfete a plataforma completamente e a outra metade deve encontrar Baz, que está fugindo. Rose continua investigando e descobre que os esporos foram vistos antes fossilizados em camadas da Terra. Eles deveriam ter morrido com os dinossauros, mas a perfuração tão profunda despertou um ninho adormecido. Lá fora, Baz está jogando sua amostra de sangue no mar. Seu corpo está totalmente curado agora e ele toca os tanques de água como um teste, enchendo-os instantaneamente com esporos. Ele se esconde quando ouve James procurando por ele, mas quando James vê os esporos de água e pede ajuda, Bess tem que calá-lo. Lars e Dunlin chegam à sala e encontram James ferido no chão. Lars percebe que os esporos na água começaram a gerar plantas desconhecidas. Na sala de máquinas, Heather, Easter e Murk também encontram plantas, crescendo no óleo. De repente, a plataforma começa a tremer novamente e Dunlin percebe que James está sangrando. Quando o menino abre a mão, revela que perdeu um dente, ou seja, está infectado. Assustado, James bate em Dunlin e foge. A plataforma começa a perder energia novamente, então Magnus tira Fulmer do isolamento para fazê-lo consertar. Heather vê Baz e o segue até o poço de lama,
onde Baz está cultivando plantas por todo lugar. Baz explica que uma memória de 1 milhão de anos disse a ele que ele precisava defender esse lugar porque está sendo atacado. Se morrer, todos irão para baixo com ele. De repente, James aparece também porque se juntou à causa de Baz. O resto da equipe percebe que Heather desapareceu e Lars vem para resgatá-la, fazendo Baz e James fugirem antes que Heather possa obter mais respostas. Fulmer consegue restaurar a energia e a equipe descobre que o sinalizador no módulo de produção se foi. Eles precisam desconectá-lo do sistema elétrico para impedir que exploda, mas o controle do módulo está no poço de lama onde eles podem ser infectados pelos esporos. A única opção é reacender o sinalizador manualmente, e Fulmer aceita correr o risco. Easter controla o guindaste para aproximar Fulmer do módulo, mas não é o suficiente. Assim, Fulmer solta seu colete de proteção e chega o mais perto possível para um tiro adequado. O sinalizador é ligado novamente com sucesso, mas Fulmer é atingido pelo fogo e tem que ser levado para a enfermaria para cuidar de algumas queimaduras graves nas costas. No poço de lama, as visões de Baz pioram e ele chega à conclusão de que precisam desligar o sistema da plataforma para impedir o ataque. James tenta fechar a válvula, mas os canos ainda estão sob pressão e podem explodir. Então, eles terão que acessar o sistema pela fonte. Mais tarde, após a visita de Rose, Fulmer jura que se sente bem e se veste porque quer ajudar. Ele, Rose e Heather começam a trabalhar juntos na pesquisa, e Fulmer inconscientemente desenha alguns círculos em um bloco como Baz costumava fazer. De repente, Magnus chama todos eles para a sala de controle, onde ele descobre que a pressão é incrivelmente alta porque Baz está tentando contornar os dispositivos de segurança do poço. Fulmer não pode tirar o controle dele remotamente, então eles terão que se arriscar com o ROV, veículo robótico operado remotamente. Easter guia o ROV e obtém imagens subaquáticas mostrando que os terremotos criaram uma série de círculos na Terra que lembram Fulmer de seus desenhos. O ROV se aproxima cuidadosamente da boca do poço e o fecha, deixando Baz furioso porque seu plano falhou. Ele tenta acessar o sistema diretamente da CPU, mas tem um alarme, então eles precisam do Fulmer para desativá-lo. De repente, o telefone de Easter recebe uma mensagem e a equipe descobre que as comunicações voltaram. Magnus tenta entrar em contato com a guarda costeira e Fulmer pesquisa no Google o significado por trás dos círculos que parecem comunicar algo. Rose pesquisa no sistema da empresa e descobre alguns containers que Heather encontrou e ninguém sabia, apenas para descobrir um projeto secreto chamado Siren, que ela não pode acessar. Ela também encontra os desenhos de Fulmer. Cat liga para a esposa, que explica que a empresa disse às famílias que a tripulação está bem e que também estão com problemas elétricos. Nesse momento, a neblina chega à cidade e agora quem está em terra é quem fica sem energia. O sinal da internet cai e o guarda não recebe as mensagens de Magnus pedindo ajuda. Baz usa seus poderes de esporos para se conectar com o corpo de Fulmer, que começa a se curar mais rapidamente. Fulmer também começa a ouvir a voz de Baz em sua cabeça, então ele corre para o banheiro para ver seus ferimentos. Rose vê que ele está desaparecido e vai ver como ele está, assustando Fulmer, porque por um momento ele vê Baz no espelho. Ele confessa tudo para Rose, que o beija para confortá-lo. Isso faz com que Fulmer tenha uma visão de seu sofrimento e da aparição de Baz pedindo-lhe para se juntar a ele. Horas depois, Rose verifica Fulmer novamente, apenas para encontrar um bilhete que ele deixou para trás. Rose vai atrás dele e Cat se junta a ela. Juntos encontram Fulmer indo para o poço de lama. As meninas também entram no fosso e os esporos se aproximam de Cat, mas não atacam. Ao invés disso, eles circulam sua barriga porque estão curiosos sobre o bebê que ela carrega. Rose arrasta Cat para fora antes que piore e eles descobrem que a equipe está ficando com medo porque há uma série de luzes se aproximando da plataforma. Era um navio vindo da plataforma vizinha. A tripulação recebe os sobreviventes e Rose conhece Coke, que trabalha para a divisão de pesquisa da empresa e exige ser levado imediatamente para a sala de controle. Cat verifica os outros homens para se certificar de que não há nenhum ferimento e Easter fica surpreso ao ver sua antiga paixão, Harris, entre eles. Coke explica que seu equipamento explodiu após uma falha de pressão e acha que eles precisam priorizar o acesso de volta ao módulo de produção. Rose quer saber por que Coke foi enviado para a plataforma, mas ele se recusa a explicar. Na enfermaria, Harris conta a Easter uma história diferente. Quando Coke chegou à plataforma, mandou um monte de gente para casa e o resto teve que ajudá-lo a instalar alguns equipamentos novos. Eles não estavam extraindo óleo do poço, eles estavam enviando algo para baixo. Aí veio a neblina e as pessoas começaram a sumir. Mas Coke manteve a calma como se já tivesse feito isso antes. Ele continuou forçando o teste do equipamento, ignorando os avisos de pressão até que a plataforma explodiu. Heather entra no sistema para verificar a lista de sobreviventes com os arquivos da tripulação, mas ela não consegue encontrar o nome de Coke. Ela conta a Easter e Harris sobre isso, e Harris explica que Coke estava acessando o sistema com uma conta temporária que o cara de TI fez quando chegou. Antes de deixarem a plataforma, ele limpou tudo relacionado ao teste.
Hatter verifica o sistema e Harris aponta para um nome estranho na lista da tripulação que não estava lá antes. Há e-mails informando a empresa que o organismo já se espalhou, o que significa que Coke sempre soube e a empresa o enviou de propósito. Cat verifica Rose e pensa que os círculos que ela está estudando parecem uma árvore, fazendo Rose perceber que pode ser assim que os esporos se apresentam no tempo. A lacuna entre os anéis marca os 5 principais eventos de extinção em massa, o que significa que o último anel está presente e está se fechando rapidamente para destruí-los. Coke explica que foi o que aconteceu em sua plataforma. A explosão foi causada pelos infectados abrindo o poço para explodi-lo. Ele quer enviar uma equipe para o módulo de produção, mas Magnus se recusa a correr esse risco e Rose adivinha que todos aqueles containers e os testes são o projeto secreto Siren. Fulmer finalmente se junta a Baz e James, mas ele percebe que sua mente está mais clara do que a dos seus amigos. Baz explica que ainda não foi exposto aos esporos por tempo suficiente, mas eles assumirão o controle em breve. Baz se oferece para ajudá-lo a controlá-los se Fulmer aceitar lidar com o sistema. Fulmer começa a trabalhar, mas vai demorar um pouco para desligar o alarme. Dulin, Lars e Murk chamam Coke para uma reunião privada porque estão cansados de Magnus e suas más decisões e querem ouvir as ideias de Coke. Coke explica que eles podem parar Baz usando o dióxido de carbono dos containers secretos para derrubá-lo. É só entrar no poço de lama e conectar o dióxido de carbono ao sistema de ventilação. O trio pegou as latas dos containers e Dunlin fica desconfiado porque o rótulo diz que o dióxido de carbono está misturado com outra coisa. Eles levam os botijões para a fossa de lama e os conectam aos poços de ventilação, protegendo-se com máscaras. Baz envia James e Fulmer para verificar o que está acontecendo e James encontra o trio primeiro, apenas para repentinamente vomitar sangue neles. Os caras percebem que o dióxido de carbono não está nocauteando James. Está matando ele e as plantas porque esse era o plano de Coke o tempo todo. Lars e Murk fogem, mas Dulin não. Dulin não se juntou a eles até ter certeza de que James não poderia ser salvo. Fulmer tenta desligar a ventilação, mas ele e Baz desmaiam. Na sala de controle, Cat encontra Coke fechando as portas ao redor do poço de lama depois que Lars e Murk escapam, prendendo Dulin lá dentro. A máscara de Dulin fica sem oxigênio e ele morre também. Hatter e Harris contam a Rose e Magnus sobre Coke e vão enfrentá-lo. Mas Coke defende suas ações como sobrevivência. Magnus abre as portas, mas não consegue acesso aos poços de ventilação. Então Rose desce lá e pega uma máscara de Lars para entrar no poço de lama. Ela desliga a ventilação manualmente e verifica Fulmer, que não acorda quando Rose compartilha a máscara. No entanto, quando ela acidentalmente toca as plantas, os esporos reagem e trazem Fulmer de volta à consciência. Eles escapam do poço juntos enquanto Baz também acorda e o último anel se fecha debaixo d'água. Magnus se encontra com Harris para ouvir a história real. Harris diz que Coke levou os testes ao limite porque queria destruir o esporo e perder o equipamento foi apenas um dano colateral para sobreviver. A embarcação veio resgatá-los, mas caiu, então eles limparam o sistema e fugiram em um pequeno bote salva-vidas, o que significa que deixaram pessoas para trás para morrer. Posteriormente, Magnus interroga Coke, que explica que tudo isso é a política da empresa. Eles não querem perder suas preciosas reservas de petróleo. Querem apenas continuar perfurando sem interrupções. Assim, Coke foi enviado para exterminar o esporo. Coke conta que, se eles não pararem agora, vão se espalhar por todo o mundo. Para sobreviver, eles precisam matar todas as pessoas infectadas. Magnus discute suas opções com Rose, que pensa que matar os infectados não fará nada, então ela trabalhará com Fulmer para encontrar uma alternativa. Ela pensa que talvez Fulmer possa se comunicar com o esporo como Baz faz e explicar que eles poderiam cooperar em vez de atacar um ao outro. No poço, Baz sente que o esporo está bloqueando e o outro terremoto atinge a plataforma. Fulmer usa uma pequena planta para se conectar a Baz e vê que os esporos estão tentando desencadear o próximo grande deslizamento para limpar o oceano. Rose aponta que o esporo é uma rede viva espalhada pelo fundo do mar em todo o mundo, então atacá-lo aqui mal o machucará. Ela acha que eles deveriam falar com Baz e fazê-lo parar o esporo por meio do seu vínculo. Magnus prefere se juntar a Coke para impedi-lo, mas os outros apoiam a teoria de Rose e Magnus lhes dá permissão para tentar. Magnus, Rose e Fulmer entram na cova onde Magnus continua tendo visões de seu filho morto. Eles encontram Baz chorando em uma nuvem de esporos, dizendo que é tarde demais e que falhou. Coke procura Harris, explicando que os helicópteros já estão chegando e que ele trará Harris e seu namorado se ele o ajudar a terminar sua missão. Harris suspeita que Coke quer fazer o equipamento explodir para encobrir tudo e ele secretamente ativa os microfones antes de fazer Coke admitir tudo para que todos ouçam pelos alto-falantes.
Os terremotos começam a piorar e toda a plataforma começa a quebrar. Coke ataca Harris para tirá-lo do caminho e iniciar a contagem regressiva da explosão. Esse é o momento em que os helicópteros finalmente fazem contato com eles. Coke foge para o heliponto do deck para escapar sozinho e Cat e Heather vão atrás dele enquanto Easter ajuda Harris a parar a explosão iminente. No deck, Coke encontra Lars esperando por ele com a intenção de matá-lo por vingança, mas as garotas chegam bem a tempo de detê-lo. Harris aparece para anunciar que parou a explosão, então agora todos precisam se preparar para evacuar, e Lars dá um soco em Coke antes de se juntar à tripulação. No poço, Rose percebe que o esporo está se comportando de maneira diferente, então ela o toca para se comunicar com o esporo. Mas antes que ela possa pedir para cooperar com a humanidade, a plataforma é atingida pelo pior terremoto de todos os tempos. Bess decide ficar para trás para provar ao esporo que os humanos também são capazes de doar. Magnus, Rose e Fulmer pegam o último helicóptero e voam para longe antes de um tsunami atingir a plataforma, derrubando-a ao mesmo tempo que Bess se torna um com o esporo. Cat percebe que o tsunami vai atingir a praia e quer avisar os cidadãos, mas os pilotos o afastam enquanto Coke explica que eles não vão para casa. Nesse momento, o tsunami atinge a cidade e mata a esposa de Cat. Minha nossa! Depois desse filme, eu é que não vou ter coragem de ir à praia por um bom tempo. Vai que eu acabe entrando em contato com esses esporos malucos? Mas e você? O que você faria se, por acaso, um maluco estivesse cooperando com um ser vivo milenar e que quer usar os humanos para ajudá-lo a varrer tudo na face da Terra com as águas do oceano? Aproveite agora para se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Seu like também é muito bem-vindo. E até a próxima Hora da Pipoca.